posicionei o meu molde sobre o meu tecido dobrado e eu vou cortar ele deixando 1 centímetro de margem de costura. E na parte da barra eu vou deixar 4 centímetros. Para fazer o meu bolso, eu cortei aqui 4 partes de um retângulo. Eu cortei 4 retângulos, né, na verdade. Deixei 2 para cada lado. O tamanho do meu bolso vai ficar do tamanho da minha mão. Eu vou posicionar a minha mão desta maneira sobre o tecido e fazer um retângulo em volta. Aqui nessa parte de baixo eu vou arredondar uma dessas pontas para fazer aquela voltinha do bolso. Ficando assim. Aqui eu já cortei um lado e esse lado que eu cortei eu vou posicionar ele sobre a outra parte para cortar os 2 lados iguais. E aqui o nosso bolso já está tomando forma. Desse lado eu tenho 2 tecidos e do outro lado também 2 tecidos, todos cortados iguaizinhos. Agora aqui eu vou pegar um tecido da parte de cima do meu bolso, somente uma parte, para posicionar ela junto à parte de cima do meu short, a parte da frente do meu short, para fazer a marcação ali, ó, do bolso. Ficando assim, ó, eu vou cortar essa parte igualzinha que tá no short. Esse corte aqui da diagonal da parte de cima do meu bolso ficou com aproximadamente 14 centímetros e eu repeti esse mesmo processo com a outra parte do bolso. Aqui eu peguei um retalho do tecido que eu vou usar para fazer o meu cos. Eu marquei aqui 10 centímetros, né, de largura e o comprimento eu usei o comprimento de 83 centímetros. Mas isso vai variar de acordo com o seu molde. Eu vou deixar o link do molde aqui na descrição do vídeo para você fazer o seu short também. Agora aqui a gente vai fazer a parte do zíper, né? Que você vai posicionar o seu zíper, da escolha do seu tecido aí, e vai fazer a braguilha dele. Eu acho que é assim, braguilha. Você vai precisar de uma parte dobrada, cortada desse jeitinho aqui, e uma outra parte sem estar dobrada, um tecido só, né? No caso, ficando assim, como eu estou mostrando no vídeo. Lembrando, gente, que eu não sou uma costureira profissional, eu sou uma amante da costura, né? Gosto de costurar e gosto de fazer minhas próprias roupas, então eu vou inventando aqui, vou procurando molde na internet e vou fazendo. Essa parte aqui é para fazer os passantes do cos. Aqui eu já estou com as minhas peças todas cortadas, a parte da frente do short, a parte das costas do short, a parte da braguilha, os passantes, o cos, os bolsos, estão todos cortados aqui, como vocês podem ver aí no vídeo. Aqui eu tô fazendo agora a parte do bolso. Eu peguei aquela parte de cima do bolso, onde tem o corte na diagonal, e vou posicionar ela junto à parte do meu short, a parte da frente. E vou passar uma costura unindo as duas laterais. Eu vou unir aqui na diagonal, nesse corte que tem na diagonal. Esse vídeo tá um vídeo bem intuitivo, né? Eu espero que vocês consigam entender como que eu faço, né? Os meus shorts. Passei a costura aqui, ó, aonde eu marquei aí pra vocês. E eu fiz isso com as duas partes, os dois lados, né, do short, com os dois bolsos. Ficando assim. E aqui também eu já rebati a costura, né, para o bolso não ficar vindo pra frente, né, aquela costura de acabamento, que daí o bolso vai ficar bem assentadinho. Aqui eu vou pegar a outra parte do meu bolso, que é a parte de baixo, e vou posicionar ela por cima do meu bolso, ficando avesso com avesso. Daí eu vou passar uma costura, passar um zigue-zague, porque isso daqui a gente vai virar para daí rebater a costura, que daí não vai ficar aquele acabamento do bolso todo desfiadinho pela parte de dentro, né? Vai ficar como se fosse uma costura francesa. Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que eu fiz, né? Olha, eu virei aqui, já fiz a vira do bolso. E daí, ele vai ficar, ó, você vai rebater uma costura aqui, ó. E daí, essa daqui será a parte interna do short. Não vai ter aquele acabamento feio do bolso. O bolso vai ficar um bolso bem bonitinho com a costura francesa. Eu gosto muito desse acabamento de bolso, né? Porque fica bonitinho, né? Fica um bom acabamento na parte interna. Gosto bastante. Eu achei que tinha filmado aqui como que eu montei, né, a parte do zíper, mas acabou que não filmou. Nessa parte aqui eu já tinha fechado o gancho da frente,
já tinha feito o outro bolso, tinha colocado o zíper e agora aqui eu fiz a parte de trás, que foi fechar, né, o gancho da parte de trás também. Para daí assim, logo após, né, a gente unir o fundo. Primeiro você vai fechar os ganchos e depois você vai unir o fundo. Ó, coloca costura sobre costura para ficar bem certinho, bem bonitinho. E eu dei o acabamento com zigue-zague também, né, na parte aqui do gancho, porque eu não tenho overlock. Ó, eu faço assim, dou o acabamento com zigue-zague. Eu não aprendi ainda a fazer a costura francesa para essas partes do bolso. Essas partes do bolso não, para essas partes, né, aqui do gancho, da lateral do short. Eu já tentei fazer, mas eu achei que ficou um pouco grosso, então eu prefiro com o zigue-zague. Mas dá pra fazer também com viés, né, fazer o acabamento todo no viés. Vai ficar assim, fechado o fundo, né, não fica aquele acabamento bonito, né, como o do bolso, mas dá pra tapear, né. Aí aqui eu fecho as laterais, né, pra depois fazer a aplicação do cos. Fiz aqui a marcação das minhas pences, né? A parte da frente aqui eu fiz ela com pregas. Eu não fiz aquela pence tradicional, fiz uma prega. 2 pregas, na verdade. E a parte de trás do short eu fiz com uma pence normal. A parte de trás ficou assim. E a parte da frente eu vou fazer com 2 pregas. Ficou um detalhezinho assim bem bonitinho, né? Pra parte da frente do short, eu gostei. Olha, aqui ficou o resultado, ó. Ficou com 2 preguinhas, né, cada lado. Antes de aplicar o cos, eu vim fazendo os passantes, né, para passar um cintinho ali, ficar bem bonitinho. Aí primeiro eu prego os passantes, né, antes de aplicar o cos. Aí depois que eu apliquei os passantes, eu venho e aplico o cos pela parte de fora primeiro e depois que eu vou aplicar ele pela parte de dentro, porque daí vai ficar um acabamento bem bonitinho, porque a costura que a gente vai fazer para dar o acabamento nem vai aparecer. Olha, eu marquei ele todinho aqui, ó, com os alfinetes, alfinetei tudo o cos, mas dá para alinhavar também, eu acho que fica até melhor, porém eu não tenho paciência, então eu fiz assim mesmo, fui na fé e na coragem e fiz só com alfinete. Aqui, ó, eu vou passar a costura bem aonde eu tô marcando aqui, bem na união da parte do short com o cos, porque daí vai pegar na parte de dentro, né, do cos e o acabamento pelo lado de fora vai ficar muito bom. Vou mostrar pra vocês aqui com o decorrer do vídeo. Olha só, gente, aqui o meu cos já tá aplicado e essa aqui é a parte de fora. Olha só, não dá pra ver uma costura aparente aqui pela parte de fora. Você só vai conseguir ver a costura pela parte de dentro. E aqui eu tô mostrando pra vocês também como que eu prego a parte de cima ali do passante, né, pra ele não ficar com aquele pedacinho à mostra. Olha, eu vou fazer essa dobrinha aqui. Primeiro eu vou prender ele, né, na parte de baixo, pra depois passar essa costura aqui por cima na dobra. Então, na parte de cima, eu passo 2 costuras, eu acho melhor, né, do que fazer uma só, direto uma só dobrada, então eu faço 2. Aí ficou assim, ó, meu short tá aqui, tá sem passar, não passei ainda, mas eu já quis gravar, mostrar, né, como que ficou. Eu nem vesti ele ainda aqui nesse momento, só filmei aqui, ele tá pronto, tá sem limpar linha, tá cheio de sobra de linha ainda, mas olha só o detalhe do bolso, ficou muito bom, o detalhe ali das preguinhas também. O gancho também ficou muito bom, eu gostei bastante, foi o primeiro short assim que eu gostei realmente do gancho. Gostei bastante. Eu usei aqui pra fazer esse short um linho misto. Eu vou vestir ele, né, pra fazer um vídeo assim bem legal pra vocês.